98% das pessoas morre sem saber se comunicar direito. E quando eu falo se comunicar, é pegar um conteúdo, estudar esse conteúdo e transmitir uma mensagem com clareza e simplicidade para que outras pessoas consigam compreender. Basicamente é isso. Então eu quero falar aqui os pontos principais para você realizar uma mensagem clara. E isso que eu estou ensinando foi o que eu aprendi em 2 dias. Então, é um teste que eu estou fazendo aqui, e eu acredito que eu fiz isso em alguns vídeos aí, meio que inconsciente, né, no instinto mesmo, e eu vou passar para as pessoas aqui o meu método e o que eu entendi sobre ensinar alguém a respeito de algum tipo de conteúdo. E você pode pegar esse tipo de conteúdo e ensinar para outras pessoas, ou pegar esse método e ensinar para outras pessoas. Se você não assistir até o final, não tem problema, talvez você não seja um concorrente para quem está criando conteúdo, e para mim é até bom isso, porque menos pessoas desenvolvendo a comunicação, melhor para quem está nessa linha. E eu vou mostrar aqui uma linha do tempo de como que eu fui evoluindo e como que a maioria das pessoas evolui a sua comunicação e onde elas param de fato. A gente começa na infância, né, quando criança, a se comunicar, aprender as primeiras palavras, a aprender a ler e transformar tudo que a gente deseja, uma ideia, em algum tipo de objetivo, né? Que é pegar, mãe, quero ir no banheiro, quero passear, quero não sei o quê. Isso é uma forma simples de a gente se comunicar quando criança. Depois a gente vai para o colegial, que é no colégio a gente aprende o quê? A apresentar conteúdo, apresentar um trabalho, né? Então eu era o tipo de pessoa que sempre fugia desses tipos de apresentação. Eu era o cara que sempre se escondia na hora de ler e eu sempre tive esse medo. E é por isso que esse é um dos maiores desafios para mim. Se você está passando por isso, se espelhe em mim, porque eu era um cara que era zero comunicação. Então eu estou evoluindo aqui e vocês podem evoluir junto comigo. Depois é o trabalho, né? Quando a gente vai trabalhar, a gente precisa apresentar o nosso currículo. A gente tem uma entrevista de emprego lá, então a gente tem que vender, né, a nossa ideia para aquele RH ou aquele gerente que quer nos contratar e mostrar para ele o quanto a gente é bom. Durante esse trabalho, o emprego, se a gente quer subir de cargo, a mesma coisa. A gente quer produzir ideias e durante, né, nossa evolução numa empresa, quanto melhor você se comunicar, maior será o seu cargo, né? É assim para ser, e as profissões melhores pagas hoje em dia são de pessoas que sabem se comunicar e sabem vender uma ideia. A prova disso é a Apple. A Apple não seria o que é hoje se não fosse o Steve Jobs vender a ideia de que aquele produto era o que as pessoas precisavam. Se tu pegar a apresentação lá no YouTube, tem milhões de visualização, ele apresenta o iPhone, né, uma ideia inovadora que ele apresenta de forma simples, com clareza e com maestria. E não tem nada demais naquilo lá, não tem um cara de terno, não tem um cara tipo assim, com... Esse tipo assim também eu tenho que melhorar. Ele muitas vezes está com a mão no bolso lá, apresentando, falando com simplicidade, e é o que é hoje, né? A gente sabe como a Apple se transformou nesse grande mercado de telefones, iPhones, né? E depois disso, a maioria das pessoas para de se transformar, se evoluir. Então, a gente passa de algumas pessoas simples que ficam na rotina, né? Na rotina, não evoluem a comunicação, e o que acontece? Que a maioria das pessoas se tornam tagarelas, né? Tagarelas. O que é um tagarela? É você conversar sem ter um objetivo, sem conseguir passar a mensagem e sem ser claro o suficiente para o seu público, ou talvez
uma pessoa simples que você queira se comunicar, né? Então são trocas de palavras ali e nada mais disso. Então o que eu entendi nesse processo é que quanto mais claro for, clareza eu tiver nos pensamentos, mais claro eu consigo passar essa ideia. E eu vou apresentar para vocês tudo que eu fiz para ser mais claro, tudo que eu fiz para ter uma textura nas mensagens que eu passo nos meus vídeos e o conforto, que é uma das principais chaves para você apresentar e falar com o seu público e tá de maneira à vontade. Pode ver que a minha voz ela não é trêmula, mas pegar os primeiros vídeos aqui no YouTube, você vai ver que eu tô trêmulo, tô cortando várias partes, e eu evolui bastante depois de muitos vídeos, né? Muita repetição. E os erros, as repetições vão melhorando a sua comunicação. É normal a gente errar enquanto vai gravar um vídeo. Então, antes de eu começar esse vídeo, eu já estava passando o texto muitas vezes aqui na minha cabeça. E antes de eu começar a gravar, eu também errei várias partes, tá? Então, como um jogador de futebol, o que ele faz? Ele se aquece, ele tem todo um treinamento até chegar na partida oficial. E a mesma coisa acontece com um vídeo, tá? Então você deve não se preocupar muito com os erros na gravação, não se preocupar muito com o tempo que você vai perder, porque amanhã você vai estar melhor que hoje. Então, não se prenda muito aos erros. Então, como que a gente vai ser mais claro? Simples e objetivo. Claro é tudo que entra na sua mente. Por exemplo, livros, cadernos, escritas, YouTube, vídeos que você acredita ser que agregue alguma coisa na sua vida, música é muito importante, não ouvir músicas de baixo escalão, e o que mais? Livros que você lê, vídeos, e é isso, basicamente é isso, e claro, as pessoas que estão à sua volta, é muito importante. Se aquelas pessoas estão passando um monte de informação negativa, obviamente a sua mente vai ficar confusa, vai ter turbilhões de pensamentos, e nunca você vai parar em um ambiente com árvores, sentar e refletir e formalizar um pensamento. Através desse pensamento, você expõe uma saída. A saída, cara, é basicamente isso que eu estou fazendo. Gravar vídeos, ou apresentar um trabalho, ou mandar um áudio. Mandar um áudio é uma forma de saída. Você consegue falar em 4, 5 minutos, apresentar uma venda, apresentar uma ideia, muita coisa pode acontecer através de um áudio ou através de uma escrita. Mas a escrita a gente sabe que você não está praticando de fato a sua comunicação, e muitas vezes o escritor não é tão bom com as palavras assim como ele é com a escrita. Então, se você é uma pessoa que só escreve, comece a praticar a fala. Porque, desculpa, porque a escrita, a gente escolhe muito o termo, a palavra correta. E quando a gente vai falar, se a gente demorar muito para escolher a palavra, provavelmente você vai se perder muitas vezes. Então é questão de prática mesmo. E aqui é uma história muito interessante que eu quero passar para vocês sobre a história dos dois leões, que eles concordaram em fazer uma competição, quem chegasse mais alto seria o que dominaria a selva. Então, o primeiro leão escalou esse cume de forma muito intensa e chegou lá no cume, olhou para o parceiro dele, o amigo, o cara que ele concordou, o leão que ele concordou, ele chegou lá no ponto e olhou e viu que não tinha ninguém, então ele murmurou e pensou, cara, eu venci. Uau! E ali era a única visão que ele tinha. E logo após, esse segundo leão subiu em uma árvore e olhou para baixo e pensou, cara, inocente, era só eu subir numa árvore que eu enxergaria muito melhor. Então eu cheguei mais longe do que ele. Então ele murmura, venci a competição. Então nisso sai um escarmo muito alto.
e eles olham assim, que diabos é isso? Que barulho é esse? É simplesmente um pássaro que está lá em cima, muito distante deles, e percebe que ele tem a visão muito melhor e mais ampla do que os leões. Claro que é uma história bem fictícia e tal, mas isso esclarece muito a ideia de que se você tem a visão mais clara, você tem a perspectiva maior do que está acontecendo sobre o mundo. Aí a grande verdade aqui é que quando você acha que já venceu, sempre vai ter alguém à altura, mais à altura do que você. Então, como que você vai saber se você é bom? Se acha bom e olha à sua volta, você vai encontrar alguém melhor do que você. Então, o grande exemplo aqui dessa história é, se você olhar e perceber e ser humilde o suficiente para nunca ter aquela arrogância de achar que sempre está no topo, e tiver a clareza e humildade de saber que precisa melhorar, já é o suficiente para você se tornar bom naquilo. Então a humildade é muito importante para chegar a um ponto específico, um ponto que você queira chegar e melhorar a sua comunicação. Não só a comunicação, né? A gente sabe que em várias áreas da vida é assim. O que seria a textura no ambiente de comunicação? Textura é todas as palavras que você usa diariamente. Então, quando você quer passar uma mensagem, existe um leque de palavras que você escolhe, e existe uma superfície de palavras, que geralmente são as palavras que a gente fala sem pensar, como eu estou fazendo agora, e um leque de palavras profundas, que você não está habituado a falar. Por exemplo, eu não tinha o hábito de falar complexo. Aí eu ouvi essa palavra pela primeira vez, e quando que eu comecei a utilizar ela de forma automática? Quando eu repeti ela mais de 200 vezes. Basicamente é um cálculo, assim, teórico, é claro, mas quanto mais você repetir essa palavra, maior a chance dela entrar na superfície e se tornar automática. Então, a quantidade de pensamentos dessa palavra torna ela habitual na sua vida, né? Então, para ter uma linguagem articulada, não necessariamente você precisa ter as melhores palavras. A mensagem em si não é algo tão complexo. O que é complexo é a linha de raciocínio. Tu pegar uma história, falar a respeito algo mais profundo e tal, que vá trazer uma novidade para a pessoa, e logo em seguida ter um desfecho, um fechamento, de que as pessoas pensam, pô, faz sentido o que ele falou, então eu vou curtir esse vídeo, vou comentar, vou falar a respeito das minhas experiências. A textura é algo tão importante, cara, porque ela também fala sobre as verdades que você quer transcrever. Não adianta nada eu chegar aqui e falar alguma coisa que eu não acredito. Então é muito importante eu chegar aqui e falar, bom, eu gosto do azul, eu tenho que falar do azul. Não adianta eu ser do azul e querer falar do vermelho, sendo que eu não acredito no vermelho, entende? É basicamente isso. Então quando você fala num vídeo algo que não acredita, logo de cara as pessoas vão perceber, não só no vídeo, numa apresentação, numa ideia, qualquer coisa que você for querer vender para alguém, a mentira tem perna curta. É basicamente isso. Então, todas as palavras que você tem hoje na sua superfície são de todas as entradas que tiveram nos seus pensamentos. Como eu falei anteriormente, livros, músicas, pessoas falando ao seu redor. Algo que eu ia falar anteriormente, não falei, quando você tem um burbulho, por exemplo, logo de manhã, você acorda, pega o celular. Aí depois você, sei lá, bota uma música, vai assistir TV, ou vai para o trabalho, tem pessoas conversando, assuntos diferentes, que geralmente acontece 100% dos casos, tá? Eu falei geralmente, mas é o que 100% dos casos acontece, é que você não vai ter um tempo
para ser claro e formalizar uma ideia. Então, se você é essa pessoa que está sempre presa numa rotina e não consegue fazer um vídeo ou esclarecer alguma ideia, é porque você não ficou tempo suficiente sozinho para deixar o raciocínio rolar na sua mente. Nos primeiros vídeos que eu fiz, ficou bem claro para mim que quando eu saía para caminhar sem nada de notificação, sem nada de... fugiu a palavra agora, isso é ruim. Sem nenhuma interrupção, eu percebi que eu começava a gerar muitos pensamentos, e esses pensamentos geravam uma ideia, e essa ideia criava um raciocínio lógico para eu passar em um vídeo. Então, essa era a minha rotina, pegar, acordar, não ter muitas interferências durante o meu dia, caminhar e assim produzir um vídeo. Então, basicamente, o que eu fiz aqui para você entender? Eu peguei uma teoria aqui, peguei um exemplo da minha vida verdadeiro que aconteceu, realmente aconteceu, que eu saía para caminhar, e criei uma textura. Você viu o quanto é simples criar uma textura? Então, por isso que muitas vezes você fica preso em um vídeo, porque aquele cara criou uma textura que se conectava com a sua realidade. Então, é muito importante a gente ter a primeira parte ali, que é a clareza, criar uma textura, que eu fazia isso de forma inconsciente, depois que eu estudei sobre o assunto, eu consigo agora mostrar para vocês. E a última parte é o conforto, que é isso que eu tô aqui. Eu tô de forma muito confortável conversando com uma câmera, e que provavelmente você vai assistir depois e vai entender todo esse processo, e vai me agradecer e vai curtir o vídeo, tá? E eu acho que não vai ter nenhuma aula explicando sobre exatamente isso que eu estou explicando aqui. E como que a gente vai chegar num conforto. Então, para o desfecho final desse vídeo, eu quero só falar sobre conforto, que foi a última parte que faltou aqui. Eu tive que dar uma pausa, tive que almoçar, tive que esperar dar aquela baixada na comida. E eu sou um cara que, quando eu como, se eu fizer alguma coisa, cara, minha cabeça dói. Sério mesmo, é real isso. E eu já testei várias coisas e sempre me aconteceu isso. Então eu quero falar do conforto, como que eu tenho conseguido me sentir mais confortável falando nos vídeos. Pode ver que o sol tá mais alto agora por conta do horário. Mas enfim, o que eu quero falar aqui? Como que eu consegui mais conforto? Como que eu me sinto mais à vontade conversando com a câmera? E como que eu faço para não gaguejar tanto como nos inícios dos vídeos e não falar com aquela voz tão trêmula como eu falava no início dos vídeos. Claro que você deve saber, e olhar meu canal aqui, eu tenho vários vídeos e a maioria dos vídeos são com cortes, então as partes ruins eu cortava. Eu não sou burro, né? e eu quero, o meu sonho, cara, sério mesmo, sempre foi falar o suficiente, sem pausa, sem cortes e sem errar. E isso para mim é muito difícil, e eu estou conseguindo aprender isso através do todo o conhecimento que eu estou passando aqui para vocês. Então, primeiro de tudo, sobre conforto. Cara, básico, repetição. Não fique com preguiça de repetir o processo. Repetir todos os dias. Fazer com aquilo vire natural para você. Pensa num cara que não conseguia formular uma frase em um emprego. Eu não conseguia falar com um cliente, tá? Eu não conseguia transcrever uma frase, eu não conseguia, cara, sério mesmo. Você pode achar que é mentira, mas é verdade. Muitas vezes, quando eu tinha que falar com um cliente na oficina lá, eu pedia para um colega, cara, tem como falar isso pro cliente lá, que eu tenho vergonha e tal. Sempre fui esse cara, sempre tive esse problema, tá? Então talvez você se conecte com isso. O conforto de tudo começou, né, com prática. Comecei a me desafiar com pessoas, com mulheres, com desconhecidos, ambientes desconhecidos, tudo isso foi fazendo eu trazer conforto. Prática com a câmera, olhar para a câmera, me comunicar, apagar o vídeo, iniciar de novo, sabe? Esse processo chato, sempre fiz dessa forma, e até hoje eu faço. Eu não sou 100% experiente, eu procuro sempre melhorar. Segundo passo, respiração. Pode ver que a minha voz hoje, ela
transmite mais confiança? Porque eu tive várias experiências. Então, o corpo, a sua habilidade vem da sua experiência, de tudo que você passou na vida. Então não adianta nada você querer começar 100% perfeito. Nunca vai acontecer isso, tá? Então o conforto, ele vem da sua repetição e das habilidades que você vem adquirindo com o tempo. Não fique com medo de errar. Tenha em mente isso, que você vai errar, qualquer pessoa erra. Se pegar o cara mais experiente, ele vai errar. Ele treinou essa habilidade, ele, como eu falei antes, ele teve um aquecimento, então tudo isso vai gerando confiança para você criar conforto. Respiração, tem o diafragma, né? Tem essa parte aqui, deixa eu ver, eu não sei se vocês enxergam aqui, mas tem essa parte aqui. Eu aprendi na academia, cara, a respirar só dessa forma, sabe? Tem a respiração do peito, que tipo, tu fala mais rápido e tal, e acaba o gás rapidamente, e tem a respiração o diafragma aqui, que é essa parte mais de baixo. Eu aprendi automático isso, não foi algo que eu treinei muito, mas eu acredito que tenha sido mais na academia. Tem outro segredo também do conforto, que quase ninguém fala, que é teu estilo de vida, tua rotina, cara. Como que você acordou? Por exemplo, você acordou mal, no meio do sono, dormiu mal. Se tu dormiu mal, cara, provavelmente todo o teu dia vai ser ruim. Então, o dia ele não começa na manhã, ele começa um dia antes, sabe? Antes de você dormir, já começa o teu dia. Eu penso dessa forma. Questão de alimentação. Eu falei para vocês, se eu me alimento de meio-dia e eu for fazer alguma coisa, meu dia vai terminar ruim. Meio-dia ali, a partir do meio-dia, se eu fizer alguma coisa depois, por exemplo, sei lá, trocar uma roda de um carro, ir no supermercado, sabe, que eu tenha que ter um processo físico, o restante do meu dia já era, cara. Se eu não parar para descansar depois daquela refeição, não tenho o que fazer. Eu vou sentir dor de cabeça, vou ficar com o resto do dia podre. Tem a questão também da toda a rotina, cara, de tudo que tu faz durante o dia. Se tu é um cara que fica o tempo todo no Reels, ou fica, sei lá, trocando ideia, dando risada o tempo todo, trocando, sabe, esse tipo de entretenimento que só polui a sua mente, e você não pratica isso daqui, não tem como ser bom nisso, né? Então, mais uma vez, pratique. Tenha uma noite de sono boa, faça exercício físico, cara. Mano, eu cansei de falar nos meus vídeos, faça exercício físico, não precisa ser na academia, vá num parquezinho, faça barra, dê uma caminhada, você precisa se locomover. Sabe por quê? Porque o corpo, ele carrega a mente. Eu demorei para perceber isso. O corpo, ele é tão importante quanto essa mente. Imagina um cara que tem a mente muito aguçada, mas o corpo dele, ele não cuida do corpo dele. O que acontece? Esse cara, consequentemente, ele vai ter mais preguiça, vai ter energia baixa e ele não vai produzir de forma consistente como ele poderia se ele tivesse um corpo saudável, entende? Então tudo isso é um agregado para você criar conforto. Cara, acredito muito que esse vídeo tenha ajudado uma galera, apesar de todo o aprendizado que eu ainda estou em processo de evolução, eu acredito que eu possa ajudar muitas pessoas através desse vídeo, através desse tipo de informação. E se você curtiu, cara, deixa um comentário também, não esquece de se inscrever se você é novo, e bora pra cima aprender muito mais através da comunicação e ensinando pessoas, tá? Até um próximo vídeo, fique com Deus. Se quiser me seguir lá no Instagram, mais uma vez, tamo junto.